aqui estamos com o primeiro episódio do podcast da Guerrilha. Enfim, aqui estamos para iniciar essa nova fase da página, que a gente se encontra tanto no Instagram quanto no Facebook com o nome Guerrilha São Paulino. E aqui a gente está iniciando o projeto do nosso podcast e escolhemos o Twitter porque é uma plataforma que é acessível para que possamos todos acompanhar de maneira ao vivo e estaremos disponibilizando em outras plataformas. Com o tempo a gente vai pegando o jeito aqui, a gente está só iniciando, espero que todos compreendam. E hoje eu estou aqui com ele, o maior falador de bossa do grupo, Marcos Vinícius. Dá um oi, Marcos. Hello aí pra todo mundo aí, o mais odiado. Vocês vão poder acompanhar ele ao vivo agora. Hatear ele ao vivo. É, quem nunca teve essa oportunidade agora vai ter. Eu também estou com ele aqui, o gordo careca do grupo, o Felipe. Dá um oi aí, Felipe, Salve, aparece. salve, rapaziada. Satisfação total. É isso. Também estamos com Aleph. Salve, Aleph. Pô, boa noite, gente. Aqui é o membro mais sensato, equilibrado e inteligente desse grupo. Esqueceu de falar mentiroso. Mas enfim, é isso aí, rapaziada, com todos aqui devidamente apresentados. E de vez em quando, vale ressaltar que aqui a gente trará alguns convidados para participar com a gente. Alguns membros do grupo e, caso aconteça, não que eu esteja sonhando alto, a gente pode trazer algum jornalista, algum ex-jogador, né, Felipe? Tu que é o cara dos contatos. Tentaremos. Com certeza fazeremos o máximo para conseguir isso aí, mano. Algum influencer São Paulino. Com certeza. Pro Marcos Vinícius irritar ele, né? Porque já tá muito pesado assim só pra gente aguentar tanta opinião merda. Enfim, Se bem que o Barão deve compactuar com metade das ideias dele, então, não queimando hum, uma futura participação dele, mas pelo menos ele vai ter alguém que compactue com as ideias dele. Vou dizer uma coisa, vocês vão se surpreender. Mas vamos lá. enfim, sobre o que vem acontecendo recentemente, os reforços que não acontecem, o empate futebol clube, e o que vocês têm para comentar sobre o que vem acontecendo recentemente? Pode começar, Marcos. Bom, eu acho que atualmente o time de São Paulo melhorou muito na questão ofensiva, né? O time do Crespo, por exemplo, sofria para fazer gol, né? A gente via muitos empates com poucos gols. Hoje a gente vê muitos empates, mas com mais gols. E destacar aqui que eu acho que o time tem mesmo um problema defensivo, né? Não é de agora, a gente tá esquecendo um pouco dos resultados passados, mas contra o Flamengo a gente tomou 3, né? A gente tomou gol pro Juventude, tomou gol pro Bragantino, bastante gol. Então eu acho que é um problema do Rogério, né? Que vinha. é, Primeiro jogava sem volante, num 4-4-2, depois começou um 4-4-2 com volante, com o primeiro volante no caso. Depois mudou para os três zagueiros sem volante, agora está com os três zagueiros com volante. E ainda não achou a fórmula ideal, digamos assim, para defesa, mas na questão do ataque eu acho que o time melhorou bem. E os times agora vão explorar isso, né? Eles sabem que o São Paulo não é um time fácil de vencer, e o time vem demonstrando isso. É um time que pode sair perdendo, que vai buscar, né? Gols aí até no final dos jogos a gente tem tido. E, então é um time difícil de vencer, mas um time que tem muito problema é defensivo, né? E time que quer ser campeão de alguma coisa tem que tomar menos gols do que o São Paulo está tomando. Um exemplo disso é o Palmeiras, né? Até o Flamengo toma poucos gols, digamos assim. Você pode ver que toma um ou dois gols, mas sempre com resultados mais expressivos. O mesmo com o Atlético, perdeu para o Corinthians recentemente por um gol de diferença. Então os times do topo da tabela têm tomado bem menos gols do que o São Paulo e isso tem custado uma classificação melhor, por exemplo, no brasileiro. E nas Copas, eu acho que o time tem que tomar muito cuidado com isso, porque um gol faz toda a diferença. A gente é a prova disso. Fizemos um gol
no Allianz e conseguimos sair com a classificação. Então eu acho que por enquanto o time tem que seguir nessa pegada melhorando a defesa. Acho que, defensivamente falando, o último time decente do São Paulo foi com o Cuca em 2019, né? Não sei se vocês concordam, mas aquele time que tinha o Thiago Volpe sob empréstimo, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo, Ronfran, nas laterais, aí tinha, não me lembro bem quem era o volante aqui, não sei se já era o Luan, mas aquele time defensivamente era excelente, só que em questão de ataque ele pecava muito. Eu não sei se já dava para culpar o Pablo na época, mas ofensivamente aquele time era horrível. Tanto que, por mais que a gente tenha tido a melhor defesa do campeonato, a gente teve um dos piores ataques da história do clube, né? Com Alexandre Pato, Pablo fazendo acho que menos de 20 gols, os dois juntos. O São Paulo precisando do poder ofensivo deles. Você tem alguma coisa para comentar sobre esse assunto, Felipe? Cara, enfim, faço até das suas palavras e do Marcos Salminha, né, mano? É isso mesmo. Defensivamente, cara, tá muito ruim, cara. Ainda mais com o Luizão, cara, inexperiente, velho. Tipo, não dá, velho, pra pôr um zagueiro ali daquele naipe numa responsabilidade dessa, tá ligado? E viso mais ainda, cara, a contratação do goleiro urgente, velho. Tá precisando muito, muito, muito mesmo, tá ligado? É isso, cara. Tipo, sem, com um culto no gol, cara, não dá mesmo. Não dá mesmo. Tipo, tem que pegar alguém mais experiente, ou o John mesmo, né, mano? Né, Marcos? Pelo que o Alex falou, ele não vai vir. É isso? O John. Eu desconcordo de praticamente tudo que vocês falaram. Não é nem que Cara. não, eu desconcordo mesmo. Ninguém. Eu ninguém acho um absurdo vocês estarem falando isso, porque vocês ignoram algumas coisas. O São Paulo perdeu seu principal zagueiro do ano, o Arboleda. O São Paulo, na mesma semana, perde o Léo, que quer você queira ou não admitir a qualidade dele, o cara entrega aquilo que ele tá em campo para poder fazer. Perde o Miranda, que por mais que tenha 715 anos, o Miranda continua jogando muito bem. Vide o jogo contra o América no Morumbi, lá estava inclusive, e ele não perdeu uma bola sequer. Foi o Aloísio, foi o Wellington Paulista, ele não perdeu bola. O São Paulo perde o Jandrei, que para mim é basicamente o mesmo nível do Volpe, só que a compensação ele tem muito mais confiança do que o Volpe estava tendo. Nisso, sobra basicamente dois zagueiros inexperientes nos profissionais, que você consegue ver a qualidade. Beraldo e Luizão muito promissores, não à toa. O Luizão jogou o quê? Acho que nem 5 jogos no profissional, e o Porto e o Benfica já estão querendo vir aqui no São Paulo buscar o cara. O Beraldo tem histórico da seleção de base, então assim, sem falar do Couto. O Couto, ele é um excelente goleiro. Eu tenho a benesse de morar em Cotia, então eu consigo acompanhar um pouco mais os moleques do que a maioria e sei do potencial do Couto. O Couto realmente é um bom goleiro, só que ele acabou caindo numa situação muito complicada para ele, que ele tá no time de cima sem a qualidade dos jogadores do time profissional para poder protegê-lo. E não que, novamente, não que o Beraldo e o Luizão sejam ruins. Muito pelo contrário, são muito bons zagueiros. Mas, de qualquer forma, não tem experiência, não tem a maturidade. Tem o Diego Costa agora que está jogando muito bem. Mas, de qualquer forma, ainda é um garoto. O próprio Miranda falou que ele, às vezes, chega 150 por hora na bola e acaba se perdendo, acaba pressionando, indo com afoito demais. O São Paulo perdeu o Reinaldo também. Então, o Couto acabou caindo numa situação muito inglória para ele. Uma situação muito complicada que de qualquer forma dificulta. Obviamente, você pega os últimos jogos, contra o Fluminense ele tomou um ou foi dois, não tenho certeza. Contra o Inter, 3. Você pode ainda colocar único exclusivamente na conta dele. Agora contra o Goiás,
O segundo gol você pensa, putz, dava pra ele ter pego. Dava pra ele ter pego, mas você ainda entende um pouco ali. Só que estão querendo tacar o moleque na fogueira antes da hora, sabe? Foi assim com o Militão, que os 6 meses antes dele ir pro Porto, o cara não prestava. Até essas seis, esses 6 meses antes dele ir pro Porto, o cara não prestava. Foi assim com o Casimiro, que até pouco tempo atrás, antes dele também sair, não prestava, não servia. O Anthony, a mesma história, os mesmos 6 meses antes dele ir pro Ajax, o moleque era fraco, o moleque não sabia chutar, o moleque era horrível, parecia criança com canetinha, só rabisca. Então, assim, acho que a gente precisa ter muita calma nessa hora antes de jogar os moleques na fogueira. Ah, sim, mano, eu vou falar, tipo, também eu acho que o que ajuda esses moleques serem queimados pela torcida, mano, é o time não tá indo bem, mano. É só você ver os outros times que estão indo bem. Se os moleques jogam bem, eles saem rápido e saem, tipo, lá em cima, tá ligado? Eu acho, minha opinião é essa. Isso contribui muito, mano. São Paulo não vem ganhando um título faz anos, 2000 e quanto foi o último? Foi paulista, mas, tipo, importante faz anos, 2008, porque Sul-Americana a gente bota como título de segunda prateleira, tá ligado? E que, Paulista, que os moleques de Cotia tiveram muita relevância. O São Paulo não caiu em 2019. 2019 muito também por causa da base. Então, assim, Cotia tem salvado, como o Rogério falou, não existe São Paulo Cotia, o São Paulo da Barra Funda, existe um São Paulo só. Só que os moleques da base de Cotia têm representado, os moleques têm feito por onde? Inevitavelmente, por inexperiência, por cair realmente em times ruins. Tanto que se você compara com alguns outros times, você percebe, por exemplo, o Danilo, que se destaca muito no Palmeiras, o Exato. Flamengo, o João Gomes, se eu não me engano, joga demais aquele menino. O Mateuzinho, lateral esquerdo do Flamengo, se não me engano, ele é esquerdo, também joga muito. Quando você está num time melhor, você está condicionado também a ter um desempenho melhor. Isso é inevitável. Só que se o São Paulo até hoje, por exemplo, não caiu, o São Paulo ainda não quebrou, o São Paulo a cada ano revela 2, 3 jogadores, passa muito por Cotia. E eu acho que novamente a torcida está querendo queimar jogadores promissores que têm potencial, mas, como você falou, por cair em times que não estão prontos, não estão preparados, os moleques vão acabar se queimando. Exato. mas tipo assim, ó, lá no começo da tua fala, Aleph, tu disse que eu e o Marcos estávamos ignorando os acontecimentos. Mas, na verdade, a gente estava literalmente falando sobre o que está acontecendo, porque, tipo, a gente está citando os defeitos defensivos do time, e é um fato, cara, a gente não pode ignorar também que não foi uma boa hora para eles, isso eu concordo, mas, tipo, a gente não pode ignorar o fato de que o time está sendo muito prejudicado pelas atuações deles. Independente se o departamento médico está com defeito, se os caras que vão para lá demoram a voltar. Tipo, na minha opinião, o principal erro do São Paulo, que não era para ter feito, que poderia estar dando retorno agora, era o time não vender o Bruno Alves. Agora, o time defensivamente só tem jovens que não têm corpo ainda para serem exigidos, o tanto que eles são exigidos, desculpa, e acabou que o São Paulo está sendo prejudicado, porque joga bem lá na frente, Caleri e Luciano fazendo gol direto, mas toda a ação ofensiva do time adversário é produtiva, tipo, o time não consegue ter uma estrutura defensiva sólida que passa confiança. Por exemplo, contra o Internacional, tu falou que um gol ali foi 100% de culpa dele, mas se eu for parar para analisar o contexto em si, 100% dos gols dava para ter sido evitado de maneira fácil. Mesmo com. Não falo contra o Fluminense, mas contra o Goiás também, dava para ter evitado. Aquele primeiro gol do Goiás ali foi vacilo da zaga. E dava para ter ganho também. Mas são casos que acontecem. Então, tipo, tu não pode dizer que a gente ignora os acontecimentos, sendo que a gente está falando exatamente isso, entendeu? Então, eu acho que ignora alguns acontecimentos porque não leva em consideração esse contexto. Os moleques, até pouco tempo atrás, o Beraldo, sei lá, até 3 meses atrás,
moleque tá jogando no time do Alex. E quer queira, quer não, tu enfrentar profissional, tu enfrentar o sub-20, tem muita diferença. É uma diferença gritante, assim. O Marcos, por exemplo, ele citou o jogo contra o Flamengo na quarta rodada, se eu não me engano, do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Bragantino no Paulista. Então, assim, tem fatores antecedentes, sabe? A gente não tá falando do contexto atual. E aí que isso também eu acho muito importante destacar, porque de qualquer forma os moleques caíram numa situação horrível. São Paulo, eles estão tentando fazer o que pode. Não sou do tipo que, meu Deus do céu, a gente tem que pegar os garotos, sacudir no colo, colocar para rotar. Não, muito pelo contrário. Os moleques têm todo um acompanhamento na base, chega aqui em Cotia com no sub-12, sai no sub-20, quem é bom sobe. Rodriguinho, mano, um moleque fora de série. Isso eu vou ter que concordar. Rodriguinho, você é louco. Então, Tem moleque como. fora de série. É, o Pablo Maia, que agora tá mal, mas não dá para ignorar o que ele fez no Paulista. O moleque simplesmente tomou a volância de assalto. A gente tinha o Luan como primeiro volante nato. A gente tinha certeza que era questão de tempo para o Luan assumir uma primeira volância no time da Europa. O cara lesionou o Pablo Maia e falou: deixa comigo, tá ligado? Então, tipo assim, acho que tem coisas que a gente pode acabar queimando etapas ou erros iniciais comprometer o futuro do garoto. E isso para mim é complicado. A gente precisa dar tempo ao tempo. Concordo plenamente que o São Paulo errou em, por exemplo, negociar com o Bruno Alves. Para mim foi um equívoco absurdo. Absurdo mesmo. Não tinha condições, porque por mais que ele estivesse sendo reserva, ele era uma peça de reposição extremamente importante e uma peça de reposição equilibrada. Por mais que ele não tinha, no momento, capacidade e qualidade para poder ser o titular, mas ele era um excelente reserva. Um excelente reserva. Não à toa, ele está no Grêmio e está indo muito bem. Ele é um dos destaques hoje do Grêmio na Série B. Vira e mexe faz gol. Ele com o Jeromel deu uma liga legal. Acaba que o Kahneman acaba sendo o titular, mas quando ele entra não compromete. Algumas pessoas até pedem o Bruno Alves com mais oportunidades para poder jogar com o Jeromel, mas acho que a gente precisa pisar um pouco no freio e não queimar a garotada de Cotia. Sobre o Bruno Alves, eu acredito que ele, sobre um bom treinamento defensivo, ele pode até, se eu estiver exagerando, me desculpe, mas vídeo São Paulo 2019 que eu citei no começo da conversa, bem treinado, ele pode ser até um dos melhores zagueiros do Brasil, porque ele fez uma dupla excelente com a Arboleda, quando foi bem treinado defensivamente. Agora, no elenco atual, eu diria que ele seria muito importante, porque, principalmente no momento que a gente se encontra hoje, você vê Luizão, Thiago Couto, esses jovens que estão iniciando a carreira, que estão pegando o corpo agora, e já estão sendo exigido muito, porque a participação deles atualmente na equipe é de suma importância, porque se não for eles, a gente não tem ninguém. Aí daí, um Bruno Alves nesse elenco, apesar dele não ser aquele cara vivido, já jogou em vários clubes, mas tipo, dava já para ele passar uma experiência boa para esses moleques, entendeu? Aí por isso que eu digo que já lá de trás foi um erro negociar ele, mas agora é o que a gente tem, entendeu? Então não tem como a gente fugir disso. A única solução agora é a gente se reforçar, tentar corrigir os erros, deixar os jogadores mais seguros, porque a hora deles é agora. Podia não ser, pode não ser a hora deles agora, mas infelizmente entendeu? Então a gente não pode ignorar que a gente precisa deles, entendeu? É só isso que eu quis explicar, só que agora eu tô conseguindo me expressar melhor. Agora quer falar alguma coisa, Marcos, sobre isso que tu tá meio calado aí? Não, bom, tava esperando vocês terminarem. Eu acho o seguinte, concordo com o Aleph na questão de que os meninos foram jogados numa fogueira. E isso é verdade, a gente tem que levar em conta a experiência, né? E eles ainda não têm experiência para entrar dessa forma que entraram, né? Não estão entrando aos poucos, estão entrando para decidir jogos, digamos assim. E isso é um peso. Mas eu discordo um pouco na parte que o São Paulo não tem problema defensivo, né? Eu acho que se você olhar, por exemplo, os gols contras, né, do campeonato, o São Paulo tem 24 gols contras
E o Fortaleza, que é o último colocado, tem 23. Então, tá claro que existe um problema aí. Preocupante mesmo esses números, você é louco. Existe um Pior problema. defesa. Tá na pior ou é uma das piores? É uma das piores. A pior é a do Juventude, com 32 gols tomados. É, também Juventude não é parâmetro pra O nada. Então, Santos, por exemplo, que é um time que hoje briga pra não cair, digamos assim, tá nesse campeonato brigando pra não cair, apesar da posição não dizer isso, né, que tá na frente do São Paulo. Mas também joga só o brasileiro, né, tem que levar isso em conta. Tem 16 gols tomados. Isso é um ponto que a gente tem que ressaltar. Apesar de que sim, né, obviamente uma defesa com Arboleda, com Miranda, com o Léo completa é diferente, tem um peso diferente. Isso eu concordo absolutamente. E o Léo ainda tem quem se julga, né, mano? Eu não sei se ele merece essa titularidade, não, mano. Ele é bem meia-boca, na minha opinião, velho. E o Miranda também, ele não transpareceu tanta confiança assim nessa temporada, porque teve muita atuação dele que ele entrou, tipo assim, que a gente precisava muito dele, ele meio que deixou a desejar. Não sei se vocês concordam comigo nesse ponto. Mas, tipo, eu acho que hoje a zaga titular do São Paulo deveria ser, pelo menos, principalmente o Arboleda, que o Arboleda faz uma falta defensiva imensa. Mas não sei se vocês concordam comigo que o Miranda em si, ele não dá para confiar muito nele também, não. olha, é assim, o Miranda ele teve um período assim que ele tava bem baixa mesmo, concordo. Mas nas últimas partidas antes dele se lesionar, ele não tava assim tão mais frágil quanto tava no início do campeonato, digamos assim. Que ele teve atuações assim um pouco abaixo mesmo. Também não sei se tem a ver com o esquema que o Rogério estava usando na época. Isso varia muito. Sobre o Léo, eu acho que o Rogério gosta muito do Léo. Não é nem tanto pela parte defensiva, mas é pela saída de bola na esquerda que ele dá. Que a gente tem que concordar hoje que o lado mais usado do São Paulo é o lado esquerdo. Pode ver que o Reinaldo está lesionado, por exemplo. E no último jogo, quem dá esse apoio no lado esquerdo é o Wellington e o Patrick. Não sei o que o Rogério vai fazer contra o América se não tiver o Patrick realmente. Eu tava lendo hoje que ele tá com edema, então um edema na coxa não é uma lesão ainda, né? É como se fosse um músculo ali de tanto você usar ele, você acaba tendo esse edema. Ainda é quinta o jogo, né? Vamos esperar, mas creio que Na verdade, é quarta? quarta. Quarta, 8 horas. Não, é É. quinta? Certeza que não é quinta? Quinta-feira, Não. 8 horas, Felipe. É Então você tá quinta-feira, aqui. quinta-feira. Quinta-feira, mano. Às 8 horas. Então, tava errado já. É quinta-feira o jogo, então acho que ainda tem tempo. Mas o Léo, por exemplo, que era a mesma lesão, que era um edema, também não voltou até agora. Já faz mais de uma semana. Então eu acho que o Patrick aí não vai ser usado no jogo contra o América. E a gente vai ter do lado esquerdo basicamente o Wellington, né, que dá essa sustentação. Se ele quiser fazer um esquema com 3 zagueiros, ele vai ter que pensar nisso também. Se o Wellington vai jogar mais como ala, se ele vai voltar como ali um lateral, talvez. Para se observar isso. Reforços eu já disse que o que eu acho que não vai ter. Não, vai chegar só o Galopo, que pode jogar só a Copa do Brasil, se for inscrito até amanhã. E outros reforços para a Copa do Brasil a gente pode esquecer. A gente pode sonhar com reforços para a Sul-Americana e com o brasileiro. O que eu acho sobre isso? Não é de todo ruim. Vamos combinar, porque se você tem reforços que possam jogar no brasileiro e possam jogar na Sul-Americana, você pode usá-los para poupar jogadores que vão jogar a Copa do Brasil. Então, assim, era melhor que se tivesse vindo para a Copa do Brasil, lógico, né? A gente já estaria com um elenco mais encorpado. Mas se não virem também, a gente pode aí usá-los para essas duas competições, a Sul-Americana e o Brasileiro, para poder poupar para a Copa do Brasil. Eu acho que o Rogério vai entrar com o mesmo time contra o Palmeiras. Não vejo ali o que ele possa mudar, tirando o Patrick. Apesar do Patrick ter saído no jogo contra o Palmeiras, né? No segundo tempo, se eu não me engano. Eu acho que ele vai jogar com o mesmo time. Aí eu gostaria de ouvir agora o que vocês acham sobre isso. Então, Pode falar, mano. não pode ficar com a palavra, que eu ia só complementar uma coisa, mas pode ficar com a Então,
o Patrick, mano, sobre o Patrick, tipo, eu estando na torcida, eu vejo, tipo, já o carinho especial que a torcida tem com ele, mano. Tipo, às vezes falta um pouco de técnica, mano, mas o cara dá muita raça, tá ligado? E realmente, mano, vai ser difícil. Cara, o time do América mesmo, mano, mostrou que eles são capazes pra caramba. Principalmente nos primeiros minutos lá quando a gente jogou contra ele no Brasileirão, né? Então, tipo, vai ter que ser um jogo muito pensado, velho. Muito pensado mesmo pelo Rogério pra quebrar o esquema dos caras e é isso, mano. Claro, nós vem como favorito. Mas, pode Eu falar, acho, galera. eu acho que na sequência, Rogério, você não vai quebrar muita cabeça, porque, tipo, se a gente pegar em sequência de confrontos difíceis, tanto no brasileiro quanto nas competições que a gente está participando, acho que o início do retorno vai ser a nossa parte mais difícil da temporada até então, que a gente vai enfrentar por agora Atlético Paranaense, Flamengo. E vai ser jogo que a gente vai sofrer se a gente continuar com esse elenco limitado. Então acho que por agora já está na hora do Rogério encontrar o time alternativo dele, corrigir a defesa do time, encaixar o Galopo no time, caso ele realmente venha, já deve ser anunciado amanhã. E vai ser muito útil, cara. Eu vou falar para vocês que eu não estava muito animado com essa contratação, mas eu acho que no momento que a gente passa, não tem ninguém que seria mais útil que ele, não. Apesar da gente estar precisando de um goleiro e de um zagueiro, eu acho que a vida dele já vai ser de suma importância para a evolução desse elenco, principalmente agora que a gente está precisando mesmo, igual eu acabei de citar. Olha, eu concordo. O São Paulo vai ter uma sequência muito inglória mesmo, o que ajudou o São Paulo durante o ano de se manter vivo nessas competições eliminatórias. Foi porque a gente tinha pegado os times mais casca grossa no começo do campeonato. O São Paulo tem um calendário até equilibrado no brasileiro. Alguns times, principalmente os que estão na parte de baixo, tem confrontos diretos ou com times mais fortes que dificultam muito mais para eles, mas eu acho que ainda não está com terra arrasada. Por quê? Por mais que o São Paulo, os 3 próximos jogos do São Paulo seja uma carne de pescoço difícil. Tem o América, tem o Ceará, começa o retorno, logo menos pega Palmeiras, de novo pega o Flamengo. A gente vai encarar times muito complicados. O Ceará e o América Mineiro são dois times que não vai na técnica, mas vai muito no coletivo. Realmente, como foi citado no jogo do Brasileiro, o América não foi um time dominante, mas deu muita dor de cabeça para o São Paulo do Rogério. Só que a gente, em compensação, está tendo muito reforço. Voltando, melhor dizendo. O Patrick tem um edema que, em média, são 2 semanas para poder voltar. O Léo completa uma semana agora, então logo ele já está de volta. O Léo treinou Léo hoje, e aliás. Patrick. Desculpa? O Léo treinou hoje, aliás. Então, Teve mais, teve mais jogadores, né, também que treinaram, que eu vi. Quem? Miranda. exatamente. Miranda O completou. Léo, o Jandrei já treinaram hoje. O Miranda também. O Alisson já está fazendo o trabalho com bola, apesar de não estar treinando com a intensidade do elenco. Hum, A gente acabou. A gente não, né? Mas, de uma maneira geral, algumas pessoas não acreditavam em compensação. Eles provaram que essa maioria estava errada e que eles sim são jogadores capazes e eles têm condições de estar vestindo a camisa do São Paulo, que é o Gabriel Neves e o Patrick. No meu ciclo social, acredito que até no grupo, eu sempre deixei claro o quanto eu acreditava no Patrick, que, que a questão dele estar teoricamente gordo não era verdade. Ele tem uma estrutura óssea mais larga. Eu sei o que, que é isso, no caso, por experiência própria. Eu sou um pouco mais largo, não estou me comparando com o Patrick, claro. O cara tem 30 anos, tem um físico de atleta, tem a dedicação de um atleta. A questão não é comparar o meu corpo com o dele, mas sim a estrutura.
O Éder, a mesma coisa. Acontece que o Éder a gente tem algumas ressalvas recentes a falar. É, a gente tá pegando é, mais jogadores, alguns da base, como o Rodriguinho, que a gente tem que também dar uma segurada na empolgação, mas fez um primeiro jogo ali empolgante. É, o Caleri, que sempre foi um reforço pra gente. O cara tá lá nas cabeças dos artilheiros do time do ano. O Luciano, apesar da fase contestada por ter perdido pênaltis, ele continua colocando bola para dentro. Com a chegada do Galopo, eu acho que o São Paulo passa a ter um meio de criação. Por mais que algumas pessoas apontem ele como volante, alguns apontam como armador, ele consegue fazer todas no meio. Ele é polivalente, então eu acho que é um fator que soma-se muito pro time, para a estrutura. E o Então, Rogério estava precisando de um jogador desse, hein? Porque acho que, tirando o ponta veloz, eu acho que esse tipo de jogador era o que o Rogério Ceni mais pedia quando ele assumiu o time. Então, com, pode cer- continuar. com certeza. Porém, eu acho muito caro, mano. Eu acho ele muito caro, mano. 40 milhões no jogador que a gente não sabe realmente se joga ou não, velho. Eu acho loucura, mano. Eu Aí, Então, acho. cada pessoa tá falando um valor. Aqui Eu no, acho que não chega a isso aqui no não, viu? Brasil também não chega a 40. Aqui no Brasil fala-se de 40, na Argentina fala que o São Paulo no começo ofereceu 4, é, chegou a 5 e deixa 10% de uma venda futura. De qualquer forma, a vitrine do São Paulo ela é maior do que a vitrine do Banfield. Então, assim, eu acho que deve girar ali em torno de uns 6, 5,5, deixando esse percentual futuro para poder eles liberarem com uma facilidade maior, porque provavelmente o Galopo, pelas estatísticas, pelo que eu pude ver, ele realmente é um jogador promissor. Ele não está à toa sendo cogitado para subir para a seleção principal à toa. Ele não Não teve. sendo o centurião da vida, tá bom. Acredito que ele esteja muito longe de ser um centurião da vida. Então, assim, por mais que a gente vá ter um calendário muito inglório, acredito que esses reforços, alguns que já estavam dentro do elenco, vai ajudar muito nessa fase do São Paulo. A gente tem e outro, que, é, só só mas são complementando aqui, a gente tem que lembrar também que a possibilidade desses reforços voltarem na fase mais crítica das competições é grande. E isso ajuda muito o São Paulo. Porque, querendo ou não, a gente foi até agora, né? A gente não sabe o futuro, né? Eu posso estar falando aqui, daí o São Paulo toma 4-0 do América. Mas foi, digamos assim, premiado com o time que todo mundo queria pegar, né? Dos times grandes, a maioria queria pegar o América. E a gente foi premiado, digamos assim, com o América, premiado entre aspas. E isso deu um fôlego maior pro time, eu acho, para jogar sem algumas peças importantes. Então eu acho que talvez a gente não sabe como vai ser a recuperação dos jogadores, mas talvez eles voltem, talvez numa semifinal, né, das duas Copas. Então isso vai ser um grande reforço, porque até o Rogério disse numa entrevista que, além de reforços trazidos nessa janela, ele contava muito com a volta dos lesionados. E eu acho que isso está se encaminhando para acontecer justo na fase mais crítica das competições, né? Nas fases realmente finais das competições, e isso pode ser um ganho muito grande para o São Paulo. Eu queria aproveitar o gancho do que vocês estavam falando sobre o valor do Galo, e eu tenho para mim que, se realmente o valor for 40 milhões, São Paulo não vai pagar esse dinheiro tão cedo. E, cara, é isso. Tirando o, a sequência do Brasileirão, eu acredito que São Paulo ele não devia focar no Brasileirão, porque o São Paulo não é time Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro para estar focado nas três. São Paulo devia tirar um foco. Tipo, acredito que hoje o mais possível seria a Copa do Brasil, já que o, o time, o pesadelo de todo mundo já ficou para trás, inclusive tirado pela gente. Então, por mim, o São Paulo devia focar em uma competição e focar só nela. Porque Brasileirão é bem difícil, não é impossível, mas é bem difícil. A Sul-Americana
Entre as três, Brasileirão, G6, né? Tá bom, G8, sei lá. a Sul-Americana eu acredito que seja mais fácil. Porém, eu acredito que se São Paulo focasse na Copa do Brasil também, eu acho que dava para ganhar. Porque, como eu falei, no São Paulo não é aquele time tipo Atlético, Flamengo, Palmeiras de focar nas três competições. Então a gente devia ter um foco no ano. E é isso. Não que a gente tem que abandonar, fazer igual o São Paulo fez com o Crespo ano passado, que focou na Libertadores. Aí quando foi começar a jogar o Brasileirão, o time já estava eliminado de tudo, na lanterna. E a gente tem que já jogar no alerta. Porém, a gente não pode querer focar em tudo porque a gente não tem time para isso. Então, eu só tenho para dizer isso. Quem quiser complementar ou abrir outro assunto, pode ficar à vontade, que eu vou fechar meu microfone aqui. Eu acho extremamente perigoso a gente focar, de fato, em competições eliminatórias. Eu acho extremamente perigoso. A gente, o que não falta são exemplos de times que acabaram focando em competições eliminatórias e acabou dando ruim. Recentemente com o São Paulo do Crespo, a gente está vendo agora no Brasileiro com o Fortaleza, que acabou priorizando e olhando um pouco mais para a Libertadores, quando foi se dar conta, tá na lanterna com alguns pontos para poder tirar. O Palmeiras em 2012 acabou focando um pouco mais na Copa do Brasil e foi campeão, beleza, mas caiu porque competições eliminatórias, se você vai um jogo mal, isso pode custar o resto do ano. Mas tá aí, ó. Mas tu já achou uma solução boa. São Paulo ganha a Copa do Brasil, aí rebaixa, aí ganha a Série B e a Supercopa do Brasil ano que vem, a gente já vira campeão de tudo. Aí a gente já a gente tá Intancável, Rafa. campeão de Demorou, tudo. praticamente. Coisa boa, olha aí. Vai dizer Então, que não é agora. eu acho muito complicado por causa disso. O foco do São Paulo é claro. São Paulo não pode desgarrar e esquecer do brasileiro no G6. Isso não sou eu quem estou falando. Isso é o Rogério. A meta do São Paulo é chegar à Libertadores do ano que vem. Se vai ser pela Sul-Americana, pela Copa do Brasil, não sabemos. Mas o objetivo do São Paulo é chegar na Libertadores pelo brasileiro, porque é o torneio mais equilibrado. Concordo que o São Paulo não tem um elenco para isso, como o Palmeiras, como o Atlético e como o Flamengo, que são elencos maiores, competitivos e equilibrados. Contudo, acredito que o São Paulo tenha condições de brigar em duas frentes bem. Na Sul-Americana, acabou que a gente pegou dois times que algumas pessoas taxam como fácil, inclusive o Ceará deu uma atenção maior para a competição sul-americana, tá mal no brasileiro. Se não tá na zona de rebaixamento, tá liberando. Então, não acho que o São Paulo tenha que priorizar. E acho que o o Rogério está fazendo é o cenário perfeito e ideal. Usar as melhores peças que tem à disposição. Não sacrificar alguém, a menos que a gente, sei lá, tenha ido na altitude da Bolívia. Voltamos, eu não me recordo os possíveis rivais. Mas a gente pega um nacional lá no Uruguai, vem para o Brasil com 2-1 contrário, que é um resultado plenamente reversível. Aí ainda vale a pena o esforço, mas para mim tem que continuar do jeito que tá, foca no G6 do brasileiro, conquista a vaga do campeonato pelo Campeonato Brasileiro. Se der para papar um título, perfeito, o ano ideal que o São Paulo imaginou, muito melhor até do que se imaginava. Mas para mim não tem que fugir do brasileiro, não. Alguém tem em mente as metas da temporada, ver se o São Paulo já cumpriu ou ainda tem coisa para cumprir? É final, Ah, se eu não me engano, é final da Sula, desculpa, Felipe. Final da Sula, quartas da Copa do Brasil, acho que era as quartas mesmo. Sexto lugar no brasileiro, né? E a final do isso mesmo, Paulista, né? Acho que isso mesmo. Eu Então, acho que a só única falta diferença, focar no brasileiro. a única coisa que eu não tenho certeza era se era a final do Paulista. Eu acredito que os quatro grandes colocaram como a semifinal do Paulista. Mas do brasileiro é isso mesmo, G6.
a Sula é chegar à final e na Copa do Brasil é as quartas também. Então é isso. Independente Então do é isso. adversário. Era final Se mesmo, os- tá? Acabei de concluir aqui, ver aqui, pesquisar aqui. Era final do Paulista mesmo. E caso chegue à final da Sul-Americana, acho que independente do adversário, do outro chaveamento, dá pra ser campeão fácil, hein? Não diria fácil, mas tipo, tem como jogar bola e ganhar bem do. Tudo vai definir esses jogos contra o América, né? Eu acho que vão definir pelo menos o futuro da temporada do São Paulo vão ser definidos aí. Eu não vejo o América indo pro Morumbi, né, tentar pressionar a saída de bola, tentar marcar em cima, subir o time. Eu não vejo isso. Eu vejo o América indo no Morumbi para conseguir um empate. E esse é justamente o meu medo. Porque o São Paulo tem dificuldades para jogar contra times que vêm muito fechado. Porque o São Paulo gosta de um jogo mais franco, mais aberto. E quando a gente teve que furar retrancas, né? Até era uma discussão no Paulista, né? Esse time não consegue furar retranca, etc. E é de fato um problema, porque a gente não tem jogadores de velocidade. E eu acho que o Mancini vai no Morumbi para isso, para tentar empatar o jogo e levar para Independência, que é o caldeirão dos caras, entendeu? Então o São Não, Paulo tem que sair com uma vitória do Morumbi. então, e tipo, eu sei, os São Paulinos em si, mais que ninguém, sabe que história não entra em campo, mas eu acho que o nosso histórico no Independência não é de tão ruim, acho que dá pra gente jogar bem lá ainda. A gente tira uma vitória mínima no Morumbi e não jogar pra empatar, mas tipo, dá pra ganhar lá também. Pelo menos eu acho que sim. Quem quiser complementar aí já pra gente ir encerrando a conversa, porque vai ter outros programas e, enfim, é Totalmente isso. viável, velho. Totalmente viável passar, velho. Era um dos adversários que a gente tava mais esperando. Esse é o Atlético Goianiense, velho. Claro que não tem adversário fácil, né? Mas se você olhar na tabela, Atlético Paranaense é complicado. Flamengo, Corinthians nem se fala, né? Que é clássico. Se a gente pega um jogo no Itaquerão de volta, pelo amor de Deus, velho. Então é isso, mano. Totalmente passável, velho. América Mineiro. Dá pra chegar na final. E time que quer ser campeão também não pode ficar escolhendo adversário, né? Tem esse detalhe. Vai vir uns adversários pesados e a gente tem que estar pronto para eliminar eles, nem que seja na final ou nas semis. Agora nas quartas, enfim, é isso. Com certeza, eu acho que o São Paulo não pegou um adversário que, que evita uma pressão a mais do que já estava tendo no calendário, porque a gente tem um histórico extremamente favorável contra os caras. A gente já enfrentou os caras 18 vezes e a gente tem 11 vitórias. 5 jogos empatados e 2 derrotas apenas. Tudo bem que eu acho que nenhuma vez foi nessa circunstância de jogo eliminatório, valendo coisa grande, mas acho que tem que dá pra gente. Como falaram, o Mancini deve vir aqui um pouco mais na retranca, o objetivo é realmente sair com um empate ou com a derrota mínima e fazer o Inferno Verde dentro do Independência, onde o América é muito forte, não tem como subestimar os caras. E eu acho que o São Paulo consegue fazer um bom resultado para poder conseguir levar uma vantagem para lá. Espero que o São Paulo não sente em cima da vantagem, porque todas as vezes que fizemos isso, todas as vezes que fizemos isso, nunca acabou bem, a gente sofreu, passou aperto, então acho que o São Paulo tem que tentar fazer um resultado e ir para Independência mais tranquilo, mas sem abaixar a guarda. Acho que esse jogo do América é o jogo perfeito para o Pablo Maia. Ele que é aquele jogador que finaliza bem de longe, eu acho que para ele esse jogo seria perfeito. Muito fã do Gabriel Neves, acho que ele tá merecendo o tempo que ele tá recebendo, a minutagem dele tá podendo ser melhor ainda, porque acho que o Rogério Ceni ignorou muito ele durante a temporada, mas eu acho que para esse jogo contra o América é o jogo perfeito para o Pablo Maia fazer o nome dele.
É isso, rapaziada. Vamos às considerações finais, então, né? Já quer falar aí, Marcos, suas considerações finais? Bom, eu vou só citar aqui a, a escalação que eu acho que o Rogério não vai mexer, que é a escalação que foi contra o Palmeiras, que foi o Jandrei, Miranda, o Diego, o Léo, provavelmente não sei se vai jogar. Eu acho que talvez ele segure o Léo, é uma dúvida ainda. O Gabriel Neves no meio, Igor Gomes, o Wellington, Igor Vinícius, Rodrigo Nestor, Caleri e Patrick. Que o Patrick é a dúvida no caso. Então São Paulo, para a escalação do Palmeiras, tem aí três dúvidas, digamos assim. O Léo, o Miranda e o Patrick. De resto, eu acho que ele vai entrar com o time da mesma forma. Mas mesmo com as dúvidas, eu já tenho na minha cabeça o que o Rogério vai fazer. Quer citar aí pra gente? O Diego Costa deve ficar mesmo com o Luizão e eu acredito que ele deve colocar o Miranda. O Miranda, assim como foi no Brasileirão, o Miranda meio como um líbero. Tudo bem que no começo o Pablo Maia estava jogando como um zagueiro, não como volante, mas o Miranda como um líbero, o Léo não, o Diego Costa e o Luizão, porque eu acho que um jogo contra o Goiás não dá pra gente jogar o moleque debaixo do ônibus. Eu acho que o Luciano deve entrar no lugar do Patrick. Eu acho que ele deve insistir um pouco mais com essa dupla. E o Jandrei deve voltar. Eu acho que ele é o único jogador que o São Paulo deve forçar. O São Paulo deve acabar usando o Jandrei, talvez não fora de forma, mas sem estar 100%. Porque a gente vai estar jogando em casa, o São Paulo precisa fazer o resultado e o São Paulo vai ter que ir para cima, vai ter que se impor, tentar fazer 2, 3, se puder fazer até mais, mas o São Paulo deve tentar buscar o resultado logo de início. Então, é isso, rapaziada. Tá tudo É certo? isso. Tudo certo, Tudo certo. palpites antes do Qual é jogo. o próximo? Quais resultados aí vocês chutam? Eu falo que vai ser 3-1 pra gente. 2 gols do Caleri e um do Luciano. Eu acho que vai ser 2-0, velho. 2-0 tá ótimo pra levar pra lá Não tem a gente como vai, a nossa e a gente vai defesa. jogar ainda 1-0 lá fora. Você vai ver, sofridão. Eu vou apostar num resultado mais modesto, um 2-1 São Paulo. Vamos lá. A taxa aqui, Não, a São Paulo. Ia falar que o São Paulo ia perder, aí é foda. não, calma, é Morumbi, pô. Com calma também. Então, 3-0 para o São Paulo e 1-0 no Independência. Ó, Esse é otimista, hein, mano? vamos lá. então, galera, eu queria agradecer aí quem participou aqui ao vivo com a gente, a Mirella, que ficou do começo da live e saiu não tem nem 2 minutos. Esse Ian aí que entrou no meio da live aqui, tá até agora aí, queria agradecer. O Matheus também que quis participar, porém o microfone já estava muito lotado, que se ele estiver ouvindo, porque nós estaremos disponibilizando em outras plataformas também no YouTube. É garantido que a gente vai postar e estaremos divulgando. E se der tudo certo, a gente vai estar postando em outras plataformas também. Então é isso. Eu quero agradecer também a Giovana, que entrou aí no final da live, para dizer que entrou, mas enfim, é isso. Se quiser agradecer também, pode ficar à vontade, porque tá com vocês. E é isso. Muito obrigado quem participou e tamo junto. Até o próximo programa. Falou, tchau, tchau. Até a Valeu aí, próxima. pessoal. Esperem aí sair nas outras plataformas aí pra vocês ouvirem. Falou, valeu a todos. Muito obrigado, galera. Até uma próxima. Espero que aconteça logo menos. Não sei se um pré-jogo, mas voltamos o quanto antes da melhor forma possível. Muito obrigado a todos que ouviram. Tchau, tchau. Valeu. Fique com Deus.